E aí, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Vocês estão se cuidando nessa quarentena? Estão lavando as mãos, estão se alimentando bem? Estão ajudando a mãe de vocês nas atividades domésticas? Arrumando a cama, orando, fazendo devocional, lendo a Bíblia. Vocês estão tendo aula online? Eu estou tendo bastante aula online. Bastante atividade também. E aí, vocês estão com saudade da igreja? Com saudade das aulas? Eu estou com saudade. Bastante saudade dos domingos, domingo de manhã, do domingo de noite, as aulas, do pastor Érico, do pastor Flauber. E aí, estão com saudade também das tias, saudade das aulas à noite, como vocês estão? E pra gente assistir o culto nesse período, a gente tá tendo que assistir pelo YouTube. E o YouTube é uma forma de comunicação. O pastor fala, a gente vê, responde pelo WhatsApp, pelo chat no YouTube. E é uma das formas de comunicação de hoje em dia. Eu estou assistindo pelo Google Meet, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo da Google. É uma forma de comunicação também. Tem muita gente assistindo pelo Zoom, que é outra forma de comunicação. Hoje em dia também tem WhatsApp, Instagram, chamada de vídeo, Facebook, celular. Tenho certeza que vocês conhecem. Certo? E como é que a gente faz para se comunicar com Deus? Como é que a gente se comunica com Ele? Porque até onde eu sei, Ele não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem número. Porque se fosse assim, eu já tinha ligado, né? E a gente se comunica com Ele orando. Tá certo. E como é que Ele vai responder a gente? A gente ora, fala e Ele responde a gente. No caso, Ele já respondeu a gente. Como assim? Com a Bíblia. Aqui a Bíblia é como um manual de como a gente ficar mais próximo, ficar mais amigo de Deus. Falando em Bíblia, pega aí sua Bíblia e a gente vai abrir em Salmos 119. Só abrir assim no meio da Bíblia você vai achar. Aí você acha os Salmos e procura o Salmo 119. Aqui achei. Salmo 119, versículo 97. Ó, vou ler aqui. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. E aí, o que vocês acham que é essa lei? Essa lei é a Bíblia. Como eu tinha falado, ela é um manual. A gente vê os mandamentos, tem os mandamentos, os 10 mandamentos, vocês conhecem. E aí a gente vai lendo a Bíblia e estudando ela para ficar cada vez mais próximo de Deus. E essa meditação é fazer devocional, ler a Bíblia e orar todo dia para a gente ficar cada vez mais perto, mais amigo de Deus. Certo? Preste atenção agora na história. Tchau. Olá, crianças! Que bom estar com vocês em mais um Domingo do Senhor. E para começar nosso louvor, nós vamos cantar uma música que tem a ver com o tema. E hoje vocês vão aprender um pouco sobre ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Vamos lá? Será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo. Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Mais uma vez, como será ouvir a voz de Deus? Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que
escutem bem e prestem atenção na historinha de hoje, que vai falar sobre uma criança bem conhecida. Mas vocês vão conferir lá, tá bom? Bom, pessoal, essa segunda música que a gente vai cantar, a gente já cantou ela lá nas primeiras videoaulas e eu acho que vocês se lembram dela. Ela fala sobre a alegria que a gente tem que ter na salvação em Cristo. Então, vamos cantar juntos mais uma vez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um momento de louvor e vamos para a aulinha. Bom dia, crianças! Muita saudade de vocês. E hoje a gente vai aprender uma história que estará na Bíblia. História de Samuel, o menino a quem Deus falou com ele num som assim, como eu tô falando com vocês. E essa história está lá em 1 Samuel. A gente vai aprender do capítulo 1 até o capítulo 3. Tudo começou quando Ana e seu marido Eucana foram até o templo do Senhor. Todos os anos eles iam ao templo oferecer sacrifícios a Deus e adorar a Deus. Sempre que Ana chegava nesse templo, ela chorava. Nesse ano ela chorou muito, ela chorava. Por que tia Ingrid e Ana chorava? Porque todas as mulheres, ela via as mulheres com filhinhos e tinha uma mulher também que provocava muito ela, dizendo que ela não podia ter filhos, enfim, porque ela realmente não podia ter. E Ana ficava muito triste com isso, ela chorava muito. E então teve um momento que Ana foi até o altar de Deus e ela orou assim: Senhor dos exércitos, se o Senhor atender a minha oração e me der um filho homem, eu vou entregá-lo todos os dias da vida dele para te servir. E então Ana orou. Quando ela orou, não era mais triste o semblante dela. A
o rosto dela. Não tinha mais tristeza, porque é isso que acontece quando a gente ora a Deus. Que segundo diz Filipenses 4, se a gente orar a Deus, dando sempre graças, agradecendo por tudo que Ele fez, uma paz que excede todo o entendimento pode guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Vamos guardar isso. E então, Ana e seu marido foram para casa. E o que você acha que aconteceu? Você acha que Deus atendeu o pedido de Ana? Sim, Deus concedeu a Ana um filhinho. Olha, Deus concedeu a Ana um filhinho e ela chamou ele de Samuel, porque foi do Senhor que ela pediu. E Ana cumpriu o voto dela para que Samuel servisse todos os dias ao Senhor? Sim, quando ele teve o tempo, de ele mamar e tal, quando passou esse tempo e ele cresceu um pouquinho, ele foi com uns 3 anos de idade, Ana levou Samuel junto com seu marido até o sacerdote Eli. Bem, o sacerdote é aquele que fica lá no templo, que ficava lá no templo de Deus, cuidando das coisas de Deus. Então Ana entregou o seu filhinho para Eli, para que ele pudesse servir a Deus todos os dias de sua vida. E segundo diz a palavra de Deus, Samuel crescia cada vez mais e ele se tornava um menino cada vez mais temente ao Senhor. E houve um dia, gente, em que uma voz falou com Samuel. E o sacerdote Eli, eles foram dormir. E aí, uma voz falou com Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel levantou assustado e foi até Eli perguntando, Senhor, o Senhor falou comigo? E ele disse, não, meu filho, vá dormir. E então Samuel voltou a dormir. E por 3 vezes isso aconteceu. Até que ele entendeu que era Deus querendo falar com Samuel. Ele disse, meu filho, vá deitar e quando essa voz falar com você novamente, diga assim, fala, Senhor, que teu servo te ouve. Então, Samuel foi deitar e de novo a voz, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, teu servo te ouve. E então Deus disse a ele que ele seria um profeta, que ele falaria as grandezas de Deus. Isso não é incrível, crianças? Foi isso que aconteceu. Que incrível, né? Muito legal. Vocês estão falando com Deus ultimamente e estão ouvindo a sua voz? Bem, você pode dizer, tia Ingrid, eu falo com Deus, mas eu não escuto essa voz não, que Samuel ouviu não. Bem, hoje a gente escuta a voz de Deus através da sua palavra, através da Bíblia. Nela que o Senhor se revelou a nós. Nós podemos conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus aqui na Bíblia. Não é incrível isso? Outra coisa, nós devemos ler a palavra de Deus, porque segundo diz o Salmos 119:5, ele é lâmpada para os nossos pés e ele é luz para o nosso caminho. O que isso quer dizer? Você já experimentou andar pela sua casa com tudo no escuro? Os seus pés podem tropeçar, cair pelo caminho. Mas se você ligar a luz, não. Aí você tem mais segurança para andar. Então, é assim quando nós lemos a palavra. Ela nos guia a um caminho certo. Ela é a luz que nos guia pelo caminho certo. Não nos permite tropeçar pelos caminhos da vida. Por isso que a gente deve ler a palavra de Deus. E terceira coisa que eu considero a mais importante é porque na Bíblia nós aprendemos sobre Jesus. Segundo de João 5,39, o próprio Jesus diz, olha, examinem, leiam as Escrituras, a Bíblia, porque elas falam de mim. Toda ela, tia Ingrid, toda ela. Cada historinha que a gente lê fala de Jesus. Você me pergunta, e como é que fala de Jesus na história de Samuel? Bem, vamos comparar. Samuel, ele nasceu
de uma mãe que não podia ter filhos, não é? Foi um milagre de Deus. Jesus também. Você lembra que Jesus nasceu de uma Virgem Maria que também não podia ter filhos? Pronto. Samuel, ele era um menino fiel a Deus, não é? Um menino temente ao Senhor. Jesus também. Só que ele era muitíssimo mais. Porque Samuel, ele ainda tinha pecado. E Jesus não. Ele é perfeito e nunca pecou. Ele é o Filho de Deus. Outra coisa. Samuel, Deus chamou ele para ele ser um profeta, para ele falar as grandezas de Deus para o povo, mesmo que bem pequenininho. Jesus, ele foi separado desde seu nascimento também, para ser o maior dos profetas, mais que um profeta, para ser o Salvador e realizar uma missão muito importante, que foi morrer pelos nossos pecados. Morrer, tia Ingrid. Como? Você lembra da cruz de Cristo, que ele morreu por nós? Lá, ele não estava só sendo injustiçado, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Deus estava colocando a nossa culpa em Cristo, porque nós não podíamos nos achegar a Deus sem Jesus, sem que ele pagasse pelo nosso pecado. É do mesmo jeito quando a gente faz uma coisa de errado e o papai e a mamãe colocam a gente de castigo. E Deus, ele precisava de alguma forma também colocar a gente de castigo. E esse castigo era algo que as escrituras chamam de inferno. Isso. Mas se nós crermos e seguirmos a Jesus, nós podemos não passar por esse castigo, mas viver eternamente com Deus. E outra coisa, é através de Jesus que a gente pode orar a Deus. Entender melhor, a gente está aqui simbolizado por Samuel. E aqui está Deus e o trono de Deus. Nós não podíamos chegar até o trono de Deus, você está vendo que tem um espaço? É justamente os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Mas você lembra que eu disse que Jesus, ele é o caminho que nos leva até Deus? Então, foi isso que aconteceu. Agora nós podemos passar por esse caminho. Por isso que todas as vezes que a gente ora, a gente fala em nome do Senhor Jesus. Porque é através dele que a gente pode chegar diante de Deus. Não é legal isso? Isso, crianças. Todas as vezes que a gente ora, a gente entra na presença de Deus, diante do trono de Deus. Isso não é incrível? Por causa do que Jesus fez. E bem, ainda mais. Também deve ler a palavra de Deus e orar todos os dias, todos os dias, para ter um relacionamento com Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. E segundo diz o Salmo 1, nós seremos muito mais que felizes se nós fizermos isso. Primeiro, a gente aprendeu que o modo como Deus fala conosco é diferente de como ele falou com Samuel. Ele fala conosco através da Bíblia. Não foi isso? Segunda coisa foi que a gente tem que ler a palavra de Deus para que a gente possa andar pelo caminho certo, para o caminho da luz, como a gente viu. Terceiro, a gente aprendeu que nós devemos ler a palavra de Deus, a Bíblia, porque Cristo está nela. E nós vimos que Cristo também estava na história de Samuel. E que Cristo morreu pelos nossos pecados e nos fez um caminho para chegar até Deus. E que através da oração, por causa de Jesus e em nome de Jesus, nós podemos chegar diante do trono de Deus. E a quarta coisa que a gente aprendeu foi que nós devemos ler a Bíblia e orar todos os dias para ter um relacionamento íntimo com Deus. Não foi isso? Então, é isso, crianças. Tigre tá com muita saudade de vocês, tá? Um beijo. Tchau. Deus abençoe.